Estamos de volta com mais um episódio do programa Tá Aprovado. Aqui apresentamos em detalhes os projetos aprovados pela Câmara Municipal de Franca. Nesta edição, recebemos o vereador Kaká para falar sobre propostas voltadas ao desenvolvimento social, à valorização religiosa, ao fortalecimento da cidadania e ao reconhecimento de entidades que prestam serviços relevantes à comunidade francana. Acompanhe conosco mais uma edição do Tá Aprovado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, vereador. Eu que agradeço. Para começar, vamos falar sobre a lei que determina que todo o material fresado retirado durante as obras de recapeamento seja reaproveitado em vias urbanas e rurais que ainda não foram pavimentadas. E a iniciativa também conta com a parceria da vereadora Andréa Silva. E eu gostaria de saber o que motivou a apresentação dessa proposta. Então, quando você anda na nossa região, seja para o lado de Ribeirão Preto ou para o lado de Rifaina, o que você vai observar é que tem muitos, você vê que aqueles monte, o pessoal vê, olha que monte de asfalto, tudo parado à beira da estrada. Isso aí é um material fresado. Quando qualquer, tipo a Val Rocha, vai fazer o tipo de recapeamento daquilo, aquele material vai ficando sobrando do lado. E aquilo ali, de repente, do nada, virou ouro. Virou ouro. Por quê? Porque muitas fazendas, sítios, alguns lugares, queriam pegar aquele material fresado e utilizar nas entradas de suas propriedades. Mas isso é irregular, isso não pode. E aí, por isso que nós fizemos esse projeto de lei para legalizar e dar um suporte, porque quando você buscava o prefeito, buscava as prefeituras, e eles falavam, não, nós não podemos colocar a mão nesse material do DR, tinha Ministério Público que também entrava, para saber aonde vai ser jogado esse material, era uma confusão danada. Aí, com esse projeto de lei, regulamentou a iniciativa de pegar o material fresado e utilizar aonde precisa ser utilizado. Então tem muitas entidades, tem os próprios logradouros em Franca e até a própria estrada municipal, que você pode fazer ali, utilizar essa fresa e de maneira legal, e o Ministério Público agradece, porque ninguém sabe onde vai ser jogado isso. E de repente não pode ser jogado em qualquer lugar, agora normatizou esse processo e está sendo bom para o prefeito e bom para quem quer usar e da melhor maneira possível, não descartando esse material em qualquer lugar. Sem contar que isso aí era um problema grave para o município. Por quê? Porque ficava lá, não sabia onde ia descartar, Ministério Público cobrando o pessoal, né? Porque não pode jogar em qualquer lugar. Então, por isso, nós tivemos essa iniciativa de fazer esse projeto de lei utilizando as fresas. E, atualmente, qual que é a destinação dada a esse material? Tem algum lugar específico? Não tem. O material fica parado lá. Você tem que ter... Olha como é que é sério. E, inclusive, foi caso de polícia isso aí. Qualquer caminhãozinho, qualquer pessoa chegava lá, encostava, levava o material embora para seu próprio sítio, sua própria residência. Hoje, você tem que pegar uma autorização do prefeito, pegar a autorização da DR, você tem que ter a carteira de habilitação, uma foto de quem vai recolher o material, uma foto da placa do caminhão e uma foto aonde você destinou aquele material fresado. Então, para você ver como que as coisas regulamentadas dão mais certo. E esse projeto também pode gerar economia, né, para o município. Sem dúvida. Você vê que no acostamento, se você pega como exemplo, no acostamento de Franca a São José da Bela Vista, você vê que no acostamento, aquilo aí você pensa que é asfalto, mas não é fresa. Então, ajuda a contribuir até nas vicinais, na nossa região. E também, além da melhoria da mobilidade, tem os impactos ambientais, né, que também são Sim, positivos. esse que é o mais importante, porque ninguém sabia, como ninguém sabia do destino dessas fresas, aí o Ministério Público aí pegou no pé, com razão, porque senão você pode acabar complicando, porque onde vai ser jogado? Como é que vai ser utilizado?
E aí, como normatizou tudo isso aí, agora regulamentou e ficou bom para todo mundo. Perfeito, muito obrigado pelas respostas. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre valorização religiosa e também reconhecimento às entidades. Continue conosco que já já voltamos. A Câmara Municipal de Franca realiza suas sessões ordinárias às terças-feiras em 2 períodos ao longo do dia. Pela manhã, a partir das 9 horas durante o expediente, é feita a leitura de documentos, ofícios, indicações e demais matérias protocoladas, além do uso da tribuna pelos vereadores e, quando previsto, por munícipes inscritos. No período da tarde, a partir das 14 horas, na ordem do dia, os parlamentares se reúnem para discutir e votar os projetos, requerimentos e demais propostas que tramitam na casa. Transparência, informação e prestação de contas. Às terças-feiras, com transmissões ao vivo do plenário. Acompanhe aqui na TV Câmara de Franca, canal aberto e digital 6.3. Estamos de volta com o Tá Aprovado e agora, vereador, vamos falar sobre a lei que autoriza a leitura bíblica sagrada como recurso paradidático nas escolas particulares e públicas de Franca. A proposta estabelece que os textos bíblicos poderão ser utilizados com a finalidade cultural, Sim. histórica, né, geográfica, servindo ali como apoio ao ensino de disciplinas como história, artes, filosofia. E eu gostaria de saber qual que foi a principal motivação para apresentar esse projeto. A principal motivação nossa foi que a partir desse momento que se coloca uma leitura bíblica, nós não vamos falar de religiosidade, religião. Vamos falar de espiritualidade. E espiritualidade é o melhor caminho para a prevenção de coisas ruins lá na frente. Então, se você começa um projeto desse, falando de valores éticos, morais, espirituais, de cidadania, família, você está colaborando com essa criança, com esse adolescente lá no futuro. Levando em consideração que é uma opção, não é obrigatório. Né? Eu trabalhei muitos anos no Colégio Jesus Maria José, trabalhávamos em 2, eu e a minha esposa. E aí lá a gente ia para salas, levava para um espaço e era convidado, não era, ninguém falava assim, é obrigado aí. E aí, por incrível que pareça, que você falando de uma maneira didática, com dinâmicas, de maneira não pregando a palavra, todos os alunos gostavam desse horário, dessa aula, porque a gente motivava esses alunos a refletirem a respeito da vida, do sentido da vida, que é diferente de ficar falando de religião. Uhum. Como todo projeto, tem críticas. Como que o Sim, senhor responde a elas, né, de que talvez a medida poderia ferir o princípio da laicidade do Estado? Como que o senhor lida? essa história que o Estado é laico, isso aí a gente já sabe, todo mundo sabe. Mas é o que a gente sabe, que as famílias estão sedentas de pessoas que vivem os valores. Porque a lei mata. A lei mata. Lá no tempo de Jesus Cristo, falava assim, não, então tá, não pode curar dia de sábado. Ele curava dia de sábado. Ele falou assim, porque a lei mata. A lei tem que ser entendida, tem que ser compreendida. Olha, quantas e quantas vezes eu falei, eu escutei de um amigo nosso, Coronel Brandão. Ele era o comandante do 15º Batalhão. E eu ia dar palestra lá, a gente era muito amigo, e ele falava assim, por exemplo, quando você vai abordar alguém, cuidado, porque a lei pode agredir e matar. Você tem que ter jeito para cumprir a lei sem ferir os valores da pessoa. Então, as críticas, quando você coloca um projeto, é bom vir à tona as críticas, porque aí você assimila melhor aquilo que vai ser colocado no projeto.
Perfeito. E é assim, o texto mesmo do projeto já prevê que a participação dos alunos é facultativa. Sim, Então, assim, garante, né, o respeito ali da diversidade colo- religiosa. sim, para você ter ideia, eu tô citando algumas escolas. O Colégio Pestalozzi, eu já fui lá falar para eles, é um colégio espírita. Eu não sou espírita, mas nós não vamos falar de religião. Então tem um dia destinado na primeira aula para quem quiser participar. Essa é a beleza do contexto da espiritualidade e não da religiosidade. Porque vai falar de valores, vai falar de família, como eu já repito, vai falar de um sentido pleno para a vida, vai falar de prevenção primária de comportamentos inadequados lá na frente. E o executivo que, né, vai fazer as diretrizes de como que será aplicado. Já tem alguma resposta? Sim, Já está não. sendo? Aí, como todo projeto de lei, a gente, já foi sancionado, aí fica a critério da Secretaria da Educação, do pessoal, organizar, viabilizar os lugares que serão mais adequados para esse projeto. E serão os próprios professores que vão falar ou vocês vão ter Fica, outras pessoas para. justamente, fica a critério, porque tem muitos lugares que a gente faz como voluntário. Eu não fui receber salário lá do Pestalozzi antigamente, lá atrás. Então, vai ser adequando. O importante é que existe um projeto, que existe a lei e que nós possamos trabalhar de maneira especial os valores naquilo que é o verdadeiro sentido da vida das pessoas. Perfeito. E no mesmo tema aqui, né, talvez braço, né, um do outro, também foi aprovada a moção em homenagem à comunidade Tenda pelos 25 anos de fundação, que foi fundada por você e por sua esposa Elizabeth, e a entidade ela se consolidou como referência em ações sociais, espirituais. Eu gostaria de saber o que representa para o senhor ver a comunidade Tenda completar 25 anos. Então, quando você olha para uma árvore, você vê se aquela árvore ali é boa, mas você sabe por que que é? Porque você está vendo os frutos. Quando uma coisa é de Deus, ela perpetua. O Halel, o primeiro Halel eu estava lá, tem Halel até hoje. A Canção Nova, quando começou eu participava lá. Tem Canção Nova com TV, Canção Nova até hoje. Então é obra de Deus, não é obra humana. O humano faz a parte dele. Se você não fizer a sua parte, não tem como acontecer a obra. Então hoje a comunidade Tenda aqui começou pequenininha. Como começou pequenininho o Halel, com 40 minutos, como começou pequenininha a Canção Nova e outros lugares aí. Começa pequeno e a gente vai, com o passar do tempo, vai vendo as coisas renderem e derem fruto. A comunidade Tenda, hoje nós estamos em 11 paróquias, aqui em Franca, e nós estamos em 11 cidades fora de Franca. Então, hoje reúne na média de 3.000 famílias, não casais, por semana, e aí eu volto a falar na prevenção primária. Primeiro lugar, Deus, família e prevenção, porque a comunidade Tenda não tem que levar os filhos. E aí aqueles filhos vão crescendo com os outros filhos da mesma comunidade. E isso, o que gera? Gera um vínculo que vai caminhando, não é um encontro, um retiro, reúne uma vez por semana. E hoje nós temos as obras sociais. Você vai lá na creche Santa Giana, é obra da comunidade Tenda, que nós não podemos ficar só no campo da espiritualidade, nós temos que fazer, proporcionar para a comunidade esses nossos talentos, nós precisamos colocar à disposição dos que mais necessitam. E para o senhor, quais ações você considera mais transformadoras para a vida das pessoas que são atendidas? O convívio familiar e o conflito existe dentro da família. Mas só que quando o conflito chega, a pessoa não tem com quem falar. E aí essas pequenas comunidades reunindo uma vez por semana, ali, não é num grupo grande de oração, não é num raléu, é outra coisa. Ali que a pessoa tem um lugar para ela falar, argumentar, ser entendida, ser escutada por pessoas que não vão julgar ela, que não vão condenar. Então, por isso que lá no tempo de Jesus ele só chamou 12, porque ele caminhou 3 anos com 12. São pequenas comunidades que aí a gente encontra uma resposta, um apoio na hora que a gente mais precisa. Só para você ter uma ideia, comunidade Tenda não é só para rezar. Quando uma família está precisando, todos se juntam em função dessa família. Quando uma família perde um ente querido, como já aconteceu várias vezes, aí a família vai só viver o luto.
Quem vai lá na Santa Casa? Quem vai lá na funerária? Quem vai organizar todo o velório? Quem vai, principalmente na pandemia, quem faz isso? A nossa comunidade tenda. Então, não é só um apoio naquilo que a gente fala do campo da espiritualidade, da religiosidade. É nas horas mais difíceis da vida de uma família. Por isso que quando a gente vai fazer o tenda aberto, que né, agora foi fazer o tenda, aí começa a fazer as inscrições. Ó, cada paróquia abre, ó, vai começar, porque são 15 famílias por paróquia. 15. Né? Aí, aqui no Santuário Santo Antônio, deu 50 famílias na fila de espera. Porque preencheu as 15, aí você vai colocando na fila de espera. Só aqui 50. Dava para fazer mais 3. Porque, na verdade, a comunidade tenda é uma resposta de Deus para as famílias que estão procurando um sentido para viver melhor, para viver em comunidade. Para você ter ideia, nós fizemos um encontro agora no Vila Ventura de todas as comunidades. Deu 3.000 pessoas, né? Junto com as crianças. As crianças não podem ficar afastadas, não podem ficar distantes dos pais. E aí nós não sabemos onde vai chegar isso, porque já estamos em 11 cidades e com certeza vamos caminhar em frente. E para as famílias que queiram participar, conhecer, elas têm que procurar a A paróquia paróquia. Débora. E na paróquia, como é todo mês de fevereiro, começam as inscrições. Então o padre fala, ó, vai começar as inscrições para a comunidade tenda, que é o tenda aberto, que é um retiro, e depois passa a reunir uma vez por semana nas paróquias. Aí o padre fala, vai começar as inscrições. Os primeiros 15 famílias que se inscreverem vão participar. Assim é aqui na Catedral, é lá na Santo Antônio, é lá na Mesa do Espírito. Então os primeiros 15. Depois fica a fila de espera. Esse é o procedimento. E uma coisa interessante, tem gente que fala assim, mas o tenda não é para quem tem problema, o tenda é para a família. O tenda é para quem tem dinheiro? Não, o tenda não pede olerite para quando a pessoa chega lá. O tenda é para todo mundo. Então, você vai lá na paróquia Santa Giana, na região lá de cima, tem várias comunidades tenda lá. Então, é esparramado por todas as paróquias. Há 25 anos atrás, quando vocês fundaram, vocês imaginavam que cresceria tanto? Não, senão não ia nem começar, porque ia dar medo, né? Ia falar, rapaz, não, isso aqui que nós foi fazer. Porque aí é interessante. O tenda 1 que toma conta de todos os outros tendas. Então não é o casal Cacá e a Beth. Nós montamos uma comunidade. E essa comunidade, aí nós temos as lideranças em cada paróquia. Você tem que dar a oportunidade das pessoas crescerem e participarem. Eu comparo assim, ó, se você for fazer uma quermesse, dá para fazer sozinho? O padre não faz. Precisa ter o cara da fogaça, o cara do dinheiro, o cara... É a mesma coisa o tenda. Tem os guardiões em cada paróquia, tem as pessoas certas para poder a coisa, assim, ter um processo contínuo. Nós não somos dono da obra, nós só iniciamos e esse pessoal que coordena. E quais são os próximos projetos e as metas da comunidade? Manter esse projeto aí. Nós temos um ministério que chama SEDACA, que ajuda as pessoas que estão precisando. Às vezes a família, está precisando de um berço, a família está precisando disso aqui, está precisando de lá. Nós temos esse ministério, que aí a gente foca nisso. E agora, muitas cidades estão procurando, e inclusive o ano que vem, provavelmente, agora com o padre se deslocou de Franca, do Brasil, está na Alemanha e ele já quer levar isso para lá. Então não tem como a gente parar a obra. Nós vamos só tendo uma sabedoria e discernimento para ver aonde que vai. Mas ninguém vai sozinho. Nós contamos com o apoio de toda a comunidade para que a obra continue crescendo. Para quê? Para colaborar com as famílias e, de novo, eu vou falar aqui, para trabalhar a prevenção de comportamentos inadequados, que é todo mundo fica falando álcool, droga, muitas coisas. Não, trabalha o comportamento, que aí isso aí não chega na sua casa. E para encerrar, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para os voluntários, os colaboradores e as famílias que compõem a comunidade tenda? A mensagem é a seguinte, que Jesus Cristo chamou 12, mas 12 era um número simbólico. Todo dia ele chama cada um de nós a fazer uma pequena parte. Só que eu costumo dizer o seguinte, que nem vocês estão aqui, todo mundo está aqui e tal, não adianta você fazer o possível. O possível todo mundo faz, você tem que fazer o seu melhor possível. Aí eu acordo cedo
E aí você acorda cedo, aí tem gente que fala, dá uma palestra sobre motivação. Não, não tem palestra de motivação. Você tem que ter motivos para fazer o que você vai fazer hoje o dia inteiro. Se você não tem motivos, não adianta, ninguém vai te motivar. Então, quais são os verdadeiros motivos que me levam a acordar cedo e fazer o que precisa ser feito? E essa é a mensagem, né? Que esses membros da comunidade continuem tendo motivos para levar esse testemunho deles, da família deles, para tantas pessoas que estão precisando. Perfeito, muito obrigada pela sua presença aqui, vereador. Seja sempre muito bem-vindo. Foi muito uma honra conversar com o senhor sobre esses Estamos juntos, projetos. sempre precisando, estamos à disposição. Essa edição do Tá Aprovado chegou ao fim. Continue nos acompanhando e até a próxima edição. Tchau!